vamos começar então, que eu tô assim empolgadíssimo, porque amanhã é carnaval, meu amor. Amanhã tá em Salvador. Ô, Bud! Ótimo. Ele adora ser a estrela do negócio, né? Adora aparecer, olha lá. Oi, eu sou Ricardo Vilardo. Oi, eu sou Rodolfo Alves. E esse aqui é o nosso podcast Fora da Página. E aí, amigo, você tá bem? Eu tô bem, querido. Você tá melhor que eu, né? Que Por vai pra quê? Salvador amanhã. Ai, amor, mas Que a isso aqui gente quando grava- vai passar, já vou ter voltado, Ou menina. seja- Eu vou ter voltado, não, vou estar no meu penúltimo dia lá. Porque isso aqui é quinta-feira de carnaval, pós-carnaval, né? É verdade. Eu vou estar lá. Você vai estar lá, mas você vai estar curtindo o quê? Você vai estar curtindo a parte cultural de Salvador nesse Vou, momento. porque aí já vai ter acabado os blocos, é. Exato. Ai, vai Mas tá diz que arrasando. sempre tem um bloquinho, um negocinho ou outro. Ah, mas vai ter a Praia da Barra. Eu vou Fora pra da Barra. praia e depois eu vou turistar. Vai ser tudo. Eu amo, eu queria estar lá, gente, mas eu Tudo ia mesmo. trabalhar e nem vou mais. Nem vai ficar aqui triste, desolada. E será que vai chover? Não sei, talvez Diz que eu. no Rio não vai chover nenhum dia, tá? Olha, que sorte. Não, aqui tá com previsão de chover todos os dias, porque São Paulo. o meu trabalho caiu, inclusive, por conta disso. Mas vamos ao que interessa, Mimi. Vamos ao que interessa. Carnaval, minha gente. Olha lá, já vai comer, Eu vou né? comer, porque você tem o quê? Um Já vai bife pra comer. falar? Vamos lá então, porque a gente tem uma convidada muito especial, maravilhosa, misteriosa, que com certeza você aí que é fã da Off Bienal, você já ouviu falar dela, já deve ter o livro dela também, porque ela também foi best-seller da Off. Aliás, vários best-sellers da Off, né, menina? Mas ela ainda foi além disso, né? Ela foi Ela além. foi best-seller da Amazon. Aí é outro nível, né, meu Outro amor? nível. Aí é outro nível. E aí eu vou ler aqui pra vocês saberem de quem que eu tô falando. Corinne Ginevri. Acertei? Ai, quase. Foi quase? Quase. É Gui? Gui? Gui. É Gui. G-U-I. Porque é français. Oui? Fala Corinne Ginevri é formada em psicologia e uma musicista cheia de sonhos. Durante a infância, estudou em escolas de arte, onde aprendeu a dançar, cantar, atuar e tocar diversos instrumentos. Mas foi nas palavras que encontrou sua verdadeira paixão. A arte de contar histórias, que se tornou seu refúgio para expressar pensamentos e acalmar seus demônios interiores. Meu amor, muito bem-vindo ao nosso podcast! Olá. Que tudo! E aí, você tá bem? Tô bem, maravilhosa. Muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, a gente tá feliz de te receber demais, cara. Agora eu fiquei pensando numa coisa, menino. O que, bicho? Ela não vai conseguir comer nada. Que gafe eu cometi! Meu A Deus! gente come depois. Gente! Amiga, a gente não vai comer em Não. sua homenagem. Eu vou comer, eu tô com muita fome! Eu também tô. Sabe qual é o pior, gente? Eu aprontei isso daqui super cedo. Ela chegou super cedo também. E eu falei, amiga, a gente não vai comer agora pra tá bonitinha a mesa. Você come na hora do podcast. E eu juro pra você, por Deus, que só agora, quando eu olhei pra cara dela, eu pensei assim, meu Deus, não terá como ela comer, entendeu? E eu não botei um canudo nem pra ela beber o suco, gente. Mas ela pode comer assim, ó. Abre assim, ó. Abre, come, escondido. É tudo no E aí, segredo. entendeu? Gente, eu Agora, Fala. mas antes de entrar aqui para as nossas perguntas, porque cada semana o Rodolfo aumenta mais 15, tá? Eu queria saber uma coisa. O podcast dura 2 dias. Uhum. Você fez escola de artes na infância? Sim. Você estudou onde? Na verdade, foram várias, né? Porque a gente morou em vários lugares. Meu pai, ele mudava bastante. Então, Militar? não, ele era artista Aventureiro. também. E aí ele mudava bastante e ele sempre prezou muito pela arte. Então ele gostava. A gente fazia escola e tudo, mas era sempre do centro a arte, né? Ai, que delícia. Difícil ver, né? Assim, pai, né? Tipo, Mas e o pai mãe. dela, ela falou, também era do meio. Foi isso, né? Uhum. O que ele fazia? Ele era pagodeiro, gente. Ai, que maravilhoso! Amor! Já amei seu pai. Maravilhoso! Ele tá vivo? Não. Ai, faleceu? Ai, sinto muito. Ele faleceu ano passado. Por que você tá rindo, bicha? Porque, olha isso! Ai, ele tá... Não, ai, ele morreu. Parecia até que tava zoando. Desculpa, amiga. Horrível. Horrível. Tem nem um ano que o pai da menina faleceu.
Vai fazer um ano agora. Vai fazer. 5 Nossa, de eu março. tô muito. Mas vivo o pagode. Viva o pagode. Ai, minha mãe tá em vias de, gente. Tá tudo bem. Aqui eles tentando melhorar a situação. Aí só piora. Ai, nossa, caiu o nível aqui, né? Não, mas aqui é assim, minha Baixou filha. a bad agora. Do nada a gente vai. Semana passada foi a mesma coisa. Do nada a gente começou a baixar a bad. Aí nossa convidada chorou, entendeu? Aí eu fico assim, ó, meu Deus do céu. Fico desesperado, porque tem que dar uma levantada, né? Uma vez a gente. Ó, só um parênteses aqui, ó. Uma vez eu sou do teatro, né? Fazia evento de Natal na casa dos ricões lá de Brasília, dos ricaços lá de Brasília, né? Aí eu sempre ia de duende, né? E aí. Ia de duende. E aí. Ai, eu amo. Eu ia de duende porque fazia a parte da animação lá com a galera e tal, não sei o quê. Palhacita, né? Que sou da comédia. Menina, uma vez a gente foi numa casa que foi o primeiro ano da casa pós o falecimento do avô da família, que era Patriarca. não, tipo assim, ele era o alicerce da casa. Não é que tinha aquela postura de homem da família. Não, assim, é porque ele era muito querido, muito amado, muito, sabe, assim. Então foi uma perda muito triste pra família. E aí que ele foi o primeiro ano dessa família sem o Natal. E antes da gente entrar na casa, a gente conversa com o cliente, né? E o cliente, a pessoa que contratou a gente, entregou uma carta. Falou, eu gostaria que você lesse essa carta na hora da entrega dos presentes pra mim, né? Falei, tá bom. E eu tenho essa mania de não ler as coisas antes, como isso aqui eu não li nada, porque eu não gosto na hora. Não li a carta antes. Chegou o momento de ler a carta. Era A do avô. carta era do avô. Era o avô falando na carta. Gente, o Papai Noel aos prantos. A Mamãe Noel querendo morrer, Chayana. Assim, ó. Segurando pra não chorar. Quando eu olhei pra família, tava todo mundo assim, ó. E eu... E não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, quando terminei de ler, ficou tudo... Aí todo mundo bateu palma e tal, não sei o que. Eu falei, cara, e agora? Como que eu vou fazer? Viva que eu faço. Não tem como. Aí eu levantei e comecei... "Ê, viva o avô!" Gente, é muito, muito difícil essas coisas, né? Mas enfim, pode agora fechar o parêntese e vamos com a nossa... E 1 hora depois a gente vai conversar. É isso. Eu amo. A gente sabe que você já escreveu 5, tá indo pro 6º livro, né? Fora tudo que você já escreveu pelas redes sociais, pelo Orkut na época e tudo mais. Mas eu queria saber, assim, se teve algum autor lá atrás que você leu e que ele fez assim, nossa, eu quero ser isso aí, eu quero virar e começar a escrever como esse cara escreve. André Bianco, gente. Quem? Desculpa? André Bianco. André. Eu sou apaixonada pelo André Bianco. Principalmente, assim, eu entrei na fantasia, no mundo fantasia, gótica, essas coisas por causa dele. Por causa do Senhor da Chuva, o Sétimo, era um dos meus livros favoritos. Então, assim, eu só existo por causa do André Bianco. E um desses livros, qual foi o livro divisor de águas dele, assim, que você fala assim, cara... O Caso Laura é o meu livro favorito dele. Caso Laura. Ele é maravilhoso. E assim... E aborda sobre temas que você fala hoje, ou não tem nada a ver? Só te despertou pra esse lugar, sabe? Na verdade, eu inspirei muito o Caso Laura no primeiro livro que eu lancei, Dark Necessities, porque o Caso Laura, ele remete aos anjos e demônios, né? Então, eu queria fazer uma coisa muito parecida. Eu queria também que os demônios fossem brasileiros. E eu queria que fosse muito próximo, assim, ao Caso Laura, né? Então, a maioria das coisas, assim, foi puxado de lá. Pra escrever o seu primeiro livro? Sim. Então, essa história foi a história que te impulsionou, né? Que ficou marcada. Tem alguma outra história que ficou marcada na tua cabeça antes de você começar a escrever? Olha, eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro que, acho que com uns 12 anos mais ou menos, foi quando eu me interessei pelo Monster Homes. Que eu peguei um livro chamado O Centauro no Jardim. E, gente, aquele livro me deixou tão impactada. Não era um livro para uma criança de 12 anos, óbvio. Mas nem a bibliotecária da escola sabia o conteúdo se tratava. do livro. Aí ela falou, parece um livro legal, uma mitologia, né? Aí fui ler, e é nacional também. E aí eu fui ler e eu fiquei assim, gente, o que eu tô lendo? Que bagulho Com 12 anos de idade. que bagulho estranho que eu tô lendo.
Mas É muito louco isso, né? A gente lê um livro quando é muito novo. Eu, por exemplo, preciso reler Clarice Lispector, A Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela. Da Clarice Lispector, que eu li na escola, né? Como livro obrigatório. E aí eu achei horrível, achei um saco, não entendi nada e tal, não sei o quê. E todo mundo fala que é maravilhoso, que é lindíssimo, não sei o quê. E esse livro também, eu comecei a ler e eu fiquei assim... Caraca, eu não tô entendendo nada, mano. Eu quero ler mais livros pra eu entender mais coisas. Foi aí que eu comecei a ir atrás, porque muitas palavras assim que eu não entendia, que eu não sabia o significado. Eu queria entender o que era um centauro mesmo. Sim. Por que tinha um centauro no meio do Brasil? Né? Como que... Aí eu comecei a ler mais histórias, mais livros. Então, o que me funcionou realmente, principalmente no Monster Romance, né? Pra mim ler A Bela e a Fera. Esses livros assim mais... Então você é um. Sim, mas que tem mais essa. Como que fala isso? De paixões diferenciadas, É aqueles. aquela coisa mais eclética dentro da história. Sim, mas e você é o curioso caso da pessoa que começou com um livro nacional, então eu acho que é a primeira Nossa, que isso sentou. é maravilhoso. Maravilhoso. Você fala a sua idade ou não? Sim, eu tenho 30. Isso que eu ia perguntar. Você tem 30? Eu achei até que você fosse mais nova, assim, porque como falar de livro, começar com livro nacional é uma coisa muito recente, né? porque eu acho que hoje a em gente- dia tem muita criança que lê livro nacional e tal, mas, né, tipo, 20 anos atrás, Eu acho não até era que a tão gente comum. começava, só que com uma leitura que a gente não gostava. Tipo, que era obrigatória, que era igual o que você falou, comentou de Clarice Lispector. Mas aí não era Eu lembro- criança, aí tipo, era no ensino fundamental pra médio já, entendeu? Mas antes disso Quando a eu gente... li Clarice Lispector. não, Clarice Lispector. Mas antes disso eu já tinha... Eu lembro que eu li Os Cara Pintada, que eu tinha lido alguns livros que eram obrigatórios da escola e que isso, sei lá, livro paradidático, né, que chamava, que existia desde, sei lá, dos meus 8, 9 anos eu já era obrigado. Só que era isso, você era obrigado e na maioria das vezes você não gostava, assim, né? Na minha família, todo mundo sempre gostou muito de ler, né? Então, delícia. tinha livros pra tudo quanto era coisa. Só que assim, a maioria dos livros que tinha eram assuntos muito sérios. Meu pai tinha livros muito sérios. E aí ele falava, filha, eu não quero que você veja. Então ele me dava a Turma da Mônica, essas coisas assim, né? Uhum. E aí chegou uma época que eu queria entrar no escritório pra ler um dos livros que tinha no escritório. Mas Foi exatamente o que a Luana falou aqui, né, no podcast. Mas ele não deixava. Aí eu falei, eu vou na biblioteca da escola também. Não vai deixar eu ler em casa, então eu leio na escola. E aí foi que eu peguei o Centauro no Jardim pra me ler. E eu fiquei horrorizada. Primeiro eu fiquei horrorizada, né? Porque realmente ele se relaciona com uma mulher. E aí eu fiquei, gente, por que eu tô vendo isso? Eu tenho 12 anos. Aquele meme, né, como eu vim parar aqui, eu tenho 6 anos. Eu tenho 12 anos. E se sua filha pegasse um livro desse pra ler hoje? Ela ainda não tem 12 anos, né? Ela Não, é bem mais nova, ela tem 7. 8. O que ela lê? O que você estimula ela pra ler? Privo ela de ler muito, não deixa ela ler Claro. pote, essas coisas assim, né? Mas eu não privo ela pra ler muitas coisas. Eu lia bastante pra ela, inclusive ela tem um livro que está lançado no Ah, que bonitinho. qual o nome? Já faz a publicidade. É até logo pop, porque ela teve uma fase que ela tinha uma gatinha, ela era Ai. muito apegada à gatinha. Ai, não. E aí. Ai, já não vou ler, gente. Desculpa, Ai, já nada acaba contra ela, mas é comigo. porque eu fico assim. Ai, bicho, não é morreu, pop tá? morreu? Assim, Morreu, né, amigo? Até logo pop, Vivo né? não tinha. Ai, Mas o que eu gente, achei- por que vocês fazem isso? O que eu achei engraçado foi que assim, eu peguei pra reescrever a historinha que ela escreveu, porque no final ela coloca, é a Pop que conta a história toda, porque ela quer arranjar amiguinhos pra dona dela, porque ela acha que a dona dela é sozinha. E aí no final minha filha colocou assim, e aí quando ela achou os amiguinhos eu morri. Gente! Eu falei, eu não vou publicar assim, Deixa eu só dar um negocinho aqui, ó. calma, daqui Uma a florada aqui rapidinho. Olha, filha, como ficou bom. Ai, mas é até poético agora pensando, olha. Não, tô falando sério, porque olha só, a Pop virou na cabeça. Como é o nome desse? Ah, tá. Na cabeça da sua filha, aqueles. Não, faz todo sentido. Na cabeça da sua filha, ela veio e cumpriu a missão dela, que foi trazer os amiguinhos pra ela. E foi. Eu achei uma despedida poética. E ela gosta de ler livros assim, ela gosta de livros, ela adora animais. Ela é obcecada por bicho. Então ela gosta muito de ler livros de animais, essas coisas assim.
E aí ela falou, mãe, você escreve tanto, eu acho que eu vou escrever alguma coisa também, mas eu vou escrever pra Pop, porque eu tô com saudade da Pop. E aí ela foi fazendo do jeitinho dela, né? Depois eu fui arrumando, aí eu lancei, ela ficou toda feliz. Eu queria que alguém escrevesse um livro pra mim com saudade de mim. Morre. Eu vivo. Aquele. Não, eu quero vivo, né? Eu quero uma homenagem em vida. Mas assim, ela... Bicha, para. Ainda recebe tanta homenagem em vida dos amigos todos. Tem vários vídeos dos amigos te desejando feliz aniversário. Que você Falando obriga com você. as pessoas fazerem. Eu não obrigo nada. Quem obrigava era seu falecido empresário. Eu não obrigo ninguém, é sério. Polêmico, isso aí é polêmico. E qual a sua inspiração pra escrever? Ela vem mais... Eu vou fazer um malabarismo aqui com a outra. Entendi. Ela vem mais de série, de filme, ou vem exclusivamente de livro? Depende muito do meu momento. Como antes, eu pegava muito fatos reais, coisas realmente que aconteciam. Então, por exemplo, se eu tive um dia ruim no trabalho, alguma coisa assim, eu escrevia aquilo e moldava numa história, né? Agora, por exemplo, eu pego muita coisa do meu trabalho, muitos relatos das minhas pacientes e ponho dentro dos livros também. Então você trabalha como psicóloga? Sim. Você mantém a profissão Sim, de psicóloga e a de autora. Isso. E aí, assim, muitos relatos que eu sei que pode ajudar alguém, eu pego, dou aquela floreada, né, moldo de um jeito assim que caiba dentro de uma Você história. não expõe as suas pacientes, obviamente. nem pode, né? Porque, obviamente. Mas, assim, a gente tava fora do ar falando um pouquinho sobre isso, que eu vou trazer porque eu acho legal você falar, que as pacientes delas assinam já. Tipo assim, se tem interesse que a história delas entre em algum livro. Pô, legal. Então elas isso. já assinam. Então eu acho isso genial, você virar e você casar. Porque eu tava perguntando pra ela, né? Qual é? A gente ainda vai chegar na parte dos livros dela em si. Mas assim, eu falei, é muito difícil a gente ver uma autora que fale assim, não, eu sobrevivo como autora, tirando os grandes, né? Tirando o Rafael Montes da vida e tudo mais. Mas as autoras que a gente conversa, eu tava falando com ela, ela falou, não, eu pago minhas contas como autora. O meu... Isso é bizarro, é muito legal. E o trabalho dela serve como ponte pra isso. Então eu queria que você explicasse um pouco. Que maravilhoso. Eu achei genial, né? Maravilhoso. No começo, realmente, é muito difícil. O meio independente, ele, assim, tem um momento que você acha que ele é impossível. Mas tem um boom, principalmente com a internet, gente, eu falo, hoje em dia a gente tem um apoio gigantesco na internet. A PUC Rede, ela é incrível. Sim. E aí, o meu boom foi com uma história, o Mafioso Tigrinho, né? Ele foi uma história que realmente tem um relato de uma das minhas pacientes na história e tudo. E o boom que ele deu, ele trouxe leitores para outros livros também. Então, assim, as pessoas começaram a procurar quem é Corine, por que ela está escrevendo, por que ela se esconde, né? O que tem nesse perfil? E aí foram atrás das outras histórias também. Então, assim, de certa forma, a psicologia, ela me levou a vender mais livros, né? E isso foi maravilhoso. Cara, é incrível. E hoje em dia, como eu tava falando, hoje em dia eu pago as minhas contas com o dinheiro dos livros e o dinheiro das minhas pacientes fica pra mim fazer uma viagem, um passeio, uma coisa assim aleatória. Antes não, antes era... Gente, mas eu fico até arrepiada, porque eu acho isso o contrário, Não, gente. isso é incrível. E você, só pra contextualizar, você começou a escrever há quanto tempo? não, isso tem eras. Mas você publicou o primeiro. O primeiro, O isso. primeiro livro que eu lancei foi em 2024, no finalzinho do... Agora, ela acabou, já tá vendo, A gente começou de- é possível! Mas olha como existe um movimento que a gente não costuma falar, mas que acontece, é sério. Em 2024, final de 2024, foi também basicamente quando você estourou com o vídeo. Não foi no final de 2024, mas foi em 2024. em 2024. Foi um momento que as book redes estavam em uma grandíssima ascensão. Acho que a gente ainda mantém essa ascensão, mas as book redes estavam numa grandíssima ascensão. E a gente agora tá começando a ter os primeiros resultados reais, assim, a olho nu. Não das pessoas que já tinham alguém por trás, que já sabiam como funcionava, mas das pessoas que simplesmente se jogaram e tentaram. E agora a gente tá tendo os primeiros resultados. Acho tanto do seu lado, como pros lados dos influenciadores que chegaram, tirando aqueles Matusalém, que estão desde sempre aí falando sobre os livros, mas teve mais entrada, assim, no mercado. Eu acho isso muito legal, sabe? Sim.
E tem algum autor que escreveu... Essa pergunta é muito boa, viu? Foi Vai. sua ou foi do chat? Não sei, fala qual é que a gente vai ver o que É muito foi. boa, tá? De parabéns. Tem algum autor que você leu e falou assim, caraca, eu queria ter escrito isso? Ai, não, isso fui eu, viado, mas a Eu gente já gostei fez dessa. essa, é boa, pô. Ai, A gente nunca fez essa, não. Não, essa a Queria gente já ter fez escrito sobre isso. outras coisas, do tipo, ai, você como ator, ai, qual que você já queria, peça que você já queria ter atuado, é isso que eu tô falando, É por isso que eu, entendeu? que eu É, gosto muito dela. boa. eu queria ter escrito as viagens. Como é que é, meu Deus? A Viagem de Chihiro? Não. Ah, tá. É de Lagoa. Qual? Eu não lembro o nome todo do livro, que eu li A Vida Invisível A de Ed Vida La Rue. Invisível de Ed La Rue, que ele queria ter escrito aquele livro. Aquele Eu livro amo- genial. Eu não conheço esse. Eu não. Eu amo que a gente tem a Beta, que ela é um dicionário ambulante de livros e autores. Então todo mundo que senta nessa cadeira esquece, todo mundo, é três. Que senta aqui esquece alguma coisa, fala, é fulano de tal, do livro tal. Não, mas é impressionante. eu acho que a gente tem a memória de Dory, né? Então fica difícil. Cara, ela tem. E ela fala que a memória dela é ruim, mas ela lembra de todos. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer igual o Vilela. Eu não sei se você já viu, existe um podcast chamado Inteligência Artificial, que o cara sempre recebe uma convidada, e aí no fundo tem o cara que edita pra ele as coisas, o dele também tem ao vivo, mas que edita as coisas pra ele e fica com o microfone, vez ou outra ele fala com esse cara. É a Beta aqui, entendeu? Legal, A gente e tem fala- um microfone sobrando. E tem o microfone, a gente, A gente vai pode fazer isso pro isso, próximo, entendeu? legal. Sim. Já dá pra implementar na próxima. Isso é ótimo, isso é ótimo. Mas, cara, por que você queria ter escrito esse Eu livro? achei aquele livro genial. Tem um filme também que tem uma história parecida e é um romance. E eu queria ter feito uma coisa. Na época que eu assisti o filme, eu tinha até pensado em uma fanfic que no filme ela não envelhece, ela continua vivendo e aí ela se apaixona por um carinha, ela vai conhecer a família do cara e chega lá, ela conhece o pai do cara e o pai do cara foi um cara que ele era apaixonado por ela muitos anos antes. E aí ela finge que é uma neta daquela pessoa, sabe? Pra não falar que era ela. Eu assisti esse filme. Não, parece O Preço do Amanhã, não parece? Não, Mas não, eu é. assisti esse filme tem pouco tempo. Porque não é um filme muito. É um filme antigo esse? Antigo, né? Eu acho que tem uns. Me É isso lembra a mesmo. história. E aí ela faz. E aí ela. Gente, onde é que foi que eu assisti? E aí ela ela faz. E aí ela começa a falar que ela é a neta daquela pessoa porque ela não envelhece. Ela mas na não verdade é envelhece, ela. ela não E aí ela morre. reencontra o cara que era o amor da vida dela. E tal, e aí Só que vai ele tá contando velho toda e a ela história. Tipo, ele já tem uma família e Sim, tal, não sei o ele quê. teve o filho, Meu né? Deus, eu vi esse Mas o filme. pior é que eu também lembro dessa história, gente. Acho que é bem uma E o livro, Ed La Rue, é algo bem semelhante, né? Bem parecido, né? Então, gente, eu queria muito ter criado, pensado nisso. Falei, muito bacana esse negócio, né, Aham. de não envelhecer, de viver pra sempre. Ah, Eu queria muito ter escrito essa história. eu queria ter escrito O Preço do Amanhã. O filme, sabe? filme. Do Justin Timberlake. Que Eu também. adoro É porque esse essa sua pegada. Isso que você falou, essa pegada do não envelhecer e de colocar alguma coisa como. Que assim. A gente, como sociedade, coloca o envelhecimento como o centro de tudo, envelhecer como o centro de tudo, não pela parada certa, não porque você tem mais bagagem, porque você acumula experiências e tal, não. É porque você vai enrugando, porque você vai acabando, você vai meio que definhando a galera que quer botar. Você entra naquele conceito de velhice e morte. Exato. Né? Então, chegou na velhice, você vai morrer. E eu acho isso péssimo, tá ligado? Porque na verdade é muito mais assim. Quem tem mais condições e tudo mais consegue ter uma vida muito mais aproveitada, em que o envelhecimento é muito uma outra coisa de não tá acabando a vida, mas você tá conseguindo absorver coisas, Minha assim. sogra, ela tem 70 anos, a mulher dirige, ela vai pra academia, ela corta grama, tem uma grama gigantesca lá no quintal dela, ela corta grama, ela faz mercado, olha. Definitivamente hoje, ser idoso não tá mais relacionado a final da vida. É só uma nomenclatura pro estado, né, o estágio da sua vida, assim, tipo, como ser jovem é um nome, né, criança é um nome e tal, idoso. Mas, por exemplo, a minha tia Neia, eu tenho uma tia que ela tem 75 anos, Não, e você vê, você não acredita. É maravilhoso. É um absurdo, Não, mas a assim. minha sogra Fisicamente falando e de ser uma mulher ativa. atriz, tá no palco. Atriz, mas é infantil. Minha sogra tem 70 anos, a minha sogra. Em contrapartida, meu pai faleceu com 50 anos. Meu Ele tio? completou 50 anos, ele faleceu. Meu tio também foi assim. É muito louco isso, cara, é muito louco. E o que eu Mas tenho isso me dá percebido- um gás do tipo de começar a fazer igual o que a gente tá fazendo agora. Do tipo assim,
Não tem Um problema. podcast? Não tem época pra começar. A gente Não tá tem. velho. Tipo, não, mas é isso mesmo. É tipo, eu já tô meio velho pra... Não existe isso, meu amor. O tempo tá aí. Se você tem tempo, você tem como começar, entendeu? Se você ainda tem saúde e tem tempo, você tem como começar. Se você tem condição, né? Você né? pode e tal. De mudar, Exato. de fazer outras coisas. Isso me deixa, assim, muito feliz. Você tem um planejamento, viajando agora, mas de uma mudança, assim, tipo, não, a partir de tanto, daqui a um tempo eu quero deixar de atender e começar a ficar só na escrita, ou eu quero começar a atender mais e escrever menos, porque eu acho que eu vou precisar de mais bagagem, sei lá. Tem alguma coisa, Na verdade, assim? eu quero continuar escrevendo até eu não poder mais. Eu gosto muito, é uma coisa que eu sempre fui apaixonada. Desde quando eu peguei numa caneta, eu sempre amei. Então, mas uma coisa que eu quero fazer porque assim, eu tenho mania de... Se eu vou escrever em algum lugar, eu tenho que ir até o lugar para mim saber. Então, a maioria das coisas acontece em São Paulo, em Minas, em Pernambuco, porque é os lugares que geralmente a minha família tá, né? Então, eu vou até lá, eu pesquiso, eu olho, eu vou nos bares, eu vou nas casinhas que estão alugando. Então, são lugares reais. E uma coisa que eu quero fazer futuramente é viajar o resto do mundo para poder relatar as outras coisas também. Isso é legal. Nossa, Isso é muito legal. sensacional. Isso Muito legal. Um objetivo, assim, eu vou parar de fazer psicologia para poder viajar o mundo e continuar escrevendo as histórias, mas em outros lugares também. Isso é muito, muito incrível. O Bookster, ele faz um clube do livro, né? Que aí ele faz isso. Ele viaja pelos lugares do mundo, assim. E aí ele sempre trata um mês do ano um livro de tal país, né? Mas ele conhece, tal, é muito maneiro isso. Te traz uma nova experiência, né? Assim, Isso. você fala de uma coisa com propriedade. E o interessante é isso, é você viver aquilo. Porque quando você coloca no papel aquilo que você viveu, é muito mais interessante. É uma proximidade muito maior do leitor. Tem leitoras minhas que elas pegam os livros, aí eu coloco assim, por exemplo, um livro que a gente está divulgando agora, que é o Lobão de Botucatu, né? Acontece no carnaval. E aí, foi logo quando estourou o Pedro Sampaio. E ele fala no livro, né? A música rolando no bloquinho, Pedro Sampaio. E as meninas falando assim, Core, eu tava nesse bloquinho. Ah, isso é muito bom. A identificação é muito boa. Eu amo isso. Eu amo poder falar. Cara, uma das coisas que eu acho mais fina da vida é poder falar que eu tô trabalhando com um livro e que eu converso com as autoras do tipo, enquanto eu tô lendo, porque nada pra mim foi mais legal do que ler o livro da Luana, Frost, Um Ritmo Entre Nós, e ficar trocando mensagem com ela sobre o livro. Aí imagina, e o livro dela se passa no Canadá, um lugar que eu ainda não fui. Aí imagina trocar com a autora ainda uma coisa que você vive, sabe? Tipo... E aí você pode dizer que assim surge a sua ideia ou você tem um cronograma pra começar a escrever? Tipo, geralmente vem de uma cidade ou vem primeiro o personagem? Não, é aleatório. Às vezes eu quero escrever alguma coisa, igual no caso do Mafioso do Tigrinho. Eu virei e falei assim, eu quero escrever uma máfia brasileira envolvida nos Jogos do Tigrinho. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Eu quero, vou pesquisar. Uma máfia brasileira envolvida com Jogos do Tigrinho. Isso é foda. É foda e é fantástico. Isso daí dá pra virar filme, tá ligado? Isso daí é um filme que daqui a pouco é igual estão falando do Jogo do Bicho agora. Esse Você vai livro ver. vendeu a beça, não foi? Mas foi o que ela Best-seller. Foi esse, né? Foi o que ela contou. Porque assim, virou chacota primeiro, né? Porque ninguém entendeu. Falou, a louca fez um mafioso no Tigrinho. E aí depois, quando foram ler a história, viram que tinha relatos reais dentro do livro. E aí, porque assim, o nome do livro não é Mafioso do Tigrinho, né? Virou Mafioso do Tigrinho. Ah, mentira! Porque as meninas começaram a brincar, né? Tipo, Tem muito isso também, né, cara? as minhas leitoras, elas começaram a brincar. Eu tenho leitoras antigas da época de blog, Orkut, né? Então elas começaram a brincar, falando assim, pode escrever um Mafioso do Tigrinho. E aí elas foram fazer a divulgação e em vez de falar o nome do livro, elas falavam, não, o Mafioso do Tigrinho. é o nome do livro? Nas Garras do Perigo. Cara, e aí vai pra outro lugar mesmo, né? Porque o mafioso... Porque assim, eu não conheço o livro, não li. E aí quando você falou Mafioso do Tigrinho, a gente viaja na maionese, já achando que é essa pegada do... esse lado. Tipo, dessa pegada do hot, né? Que tem muito hoje em dia, tipo... a secretária e o mafioso, não sei o que e tal, e aí eu já tava achando que era pra esse lugar mesmo, assim. Só que assim, as meninas começaram a divulgar e todo mundo foi atrás pra ler, porque queria saber que zoeira que era
Que zoeira, E aí, exatamente. quando pegaram o livro, teve Pô, mas o nome original é muito bom. Sim, e aí quando as meninas pegaram, muitas mulheres vieram e falaram assim, nossa, eu fui ler o seu livro achando que era uma zoeira, alguma coisa assim, e tem coisas ali que eu fiquei pensando pra minha vida. Na história relata um relacionamento abusivo, né? E muitas leitoras vieram atrás de mim relatar os problemas que elas tiveram de relacionamentos abusivos. Tá vendo? É Então. isso que você falou, de estar conversando com o autor enquanto lê. Melhor Isso é maravilhoso. coisa, é maravilhoso. Eu quero entrar nesse lado, porque assim, a gente já teve muito essa conversa com outras autoras de hot e tudo mais. Mas como foi uma dúvida nossa, eu acho que pode ser uma dúvida de qualquer pessoa que tá assistindo. E você tem um outro lado, que você é psicóloga. Então isso me atrai muito, porque assim, eu fui uma pessoa que eu fui abusada sexualmente. E eu tenho muito problema com esse estilo de livro, né? Esse gênero do hot ou da máfia e tudo mais. Porque pouco das coisas que eu sei, sabe, sobre isso, eu acho que dá uma romantizada nessas questões. E aí eu queria saber, primeiro, não falando só do seu livro, você pode até depois entrar no seu livro, mas primeiro eu queria que você falasse no geral, assim, como você vê essas temáticas como psicóloga, assim, o que você acha? Você acha que contribui? Você acha que nem todo mundo escreve certo? O que você acha que é hot? O que é hot pra... Tipo 365 dias. Então, hoje em dia tá muito dividido. O nicho em si, o dark romance, né? Ele dividiu muito. Ele foi um divisor de águas, realmente muito grande. Porque tem gente que escreve, que vai atrás de uma leitura sensível, psicólogos fazem leituras sensíveis de livros assim, então a pessoa consegue fazer um desenvolvimento legal, uma coisa profunda, passa uma mensagem. Só que tem gente que não sabe o que está falando, pesquisa muito por alto e realmente coloca ali dentro o que não sabe. E aí acaba romantizando mesmo. Realmente, hoje em dia tem muitos livros, principalmente livros viralizados, que estão romantizando. E isso é uma coisa assim que a gente alerta sempre. Eu toda vez falo nas book redes, gente, prestem muita atenção nas coisas que vocês estão indo ler. Porque assim, você não tem um problema psicológico, mas tem uma pessoa que tem. E ela não vai ficar confortável com isso. Por mais que o autor faça a recomendação lá e... tem gatilhos, então tem gatilhos e não sei o quê. Mas aí ele coloca, não, mas passou por uma leitura sensível, que às vezes nem passa. E aí chega no meio da história, você tá vendo que tá romantizando um abuso, tá romantizando uma situação que não deveria ser romantizada. Tem muitos temas que a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, como psicóloga, além... Claro, as meninas vão lá, elas consultam comigo, elas falam, Cora, eu quero sim que você relate. O livro passa pela minha escrita, ele passa pela leitura crítica, depois ele passa pela leitura sensível e ele vai para a leitora, para a pessoa que me contou a história. Se ela aprovar, aí sim eu libero. Agora, se ela falar, Cora, eu não gostei, você romantizou, você fez de um jeito, ela não vai, eu tiro e coloco na minha gavetinha e falo, não, ficou de um jeito que não deveria, foi para um caminho que não deveria. E isso é uma coisa que todos os autores deveriam fazer. Sabe, você não sabe, procura um leitor crítico, procura uma pessoa que viveu aquela situação para ela ler o seu livro primeiro, para você ter certeza que aquilo tá bom para ser reproduzido. Perfeito. E assim, e você como mãe de menina, sabe? O que você... E assim, tô falando isso, eu se fosse pai, eu perguntaria pra mim também, o que eu espero, assim. Porque assim, eu acho que a falta de conhecimento é muito pior, tá ligado? Você não falar sobre os temas é muito pior, cria muito mais curiosidade, é muito mais problemático. O meu caso nunca é deixar de falar sobre coisas, nunca é censura, não tem nada a ver com isso. Eu só me preocupa mesmo a romantização, entendeu? Só pra deixar claro aqui. Então, mas você como mãe de menina, assim, o que você fala pra... Tipo assim, tá bom, ela quer ler daqui a um tempo, obviamente que não vai ser agora, com 8 anos, ela quer começar a ler dark romance, com hot, na idade... O que você falaria pra ela, do tipo, conselho que você daria, enquanto autora, que é leitora, que é psicóloga, que é mulher, que né, tá tudo na com... verdade, eu acho muito importante a gente já começar a colocar na cabecinha da criança o que ela tem que conviver e o que ela não tem que conviver. A minha filha é uma pessoa muito consciente, não só por mim, porque o meu marido também ensina muita coisa, mas a gente está sempre desde o comecinho, olha, isso não pode. Fulano falou com você, não pode. Fez isso, não pode. Então, aconteceu alguma coisa, avisa a mamãe, avisa o papai, avisa o professor.
é importantíssimo. Então a gente fala, filha, seja aberta, fala com a gente. E assim, se chegar num momento ela falar, mãe, eu quero ler um livro seu. O pai dela grita, né? Nem pensar. Eu não. Ele lê os seus livros? Lê assim, nos cortes, né? Ele não é muito chegado, mas tem muita coisa, muitos assuntos assim que interessam ele. Então ele lê uns cortezinhos. Mas assim, se eu chegar no momento que ela falar, mãe, eu quero ler um livro seu, ela tiver idade, óbvio. Eu falo, não, filha, tudo bem. Você tem pra onde voltar e pra perguntar o que você quiser perguntar, né? Porque eu acho que o importante é isso, né? Se sentir segura em casa, né? Eu sempre falo isso. Tipo... Eu tenho uma irmã mais nova. E assim, desde quando ela era pequenininha, ela ia me perguntando as coisas. E eu sempre fui aberta, eu sempre contei pra ela muitas coisas que acontecia. Até que chegou um ponto dela falar, eu tenho vergonha de perguntar pro nosso pai. Foi quem criou a gente, né? Então eu tenho vergonha de perguntar pro nosso pai, então eu queria saber como que funciona o corpo da mulher. Fia, sempre que eu vou te explicar isso. Ela tinha uns 14 anos, coitada, mas vamos lá que a irmã te explica. Então eu sempre fui muito aberta, tanto com meus irmãos, e eu vou ser a mesma coisa com a minha filha. Maravilha, maravilha. Eu te admiro muito já pelo fato, só de você esconder a sua identidade para poder preservar a sua filha, você tá fazendo isso como um ato de amor, porque a gente sabe que também existe uma vaidade, né? Quem é artista, claro, existe a vaidade. Então você aparecer faz parte do combo da maioria, pelo menos, eu não tô falando que todo mundo trabalha com essa vaidade, mas a maioria dos artistas trabalham com a vaidade. Eu não sei qual é o seu caso exatamente, mas eu sei da sua escolha, que você escolheu fazer isso por conta da sua filha. E eu acho isso tão bonito você preservar ela e não deixar de ver. E o principal, não deixar de ver, porque você não tem que ser só mãe, você não tem que ser só uma coisa, você tem que ser tudo que você quiser, só que sabendo, respeitando os seus limites, principalmente. Então assim, muito parabéns pelo seu cuidado mesmo, não que é uma obrigação, né? Cada um faz o que quer da vida e sabe onde seu calo aperta, mas parabéns pela sua escolha e pela sua, o que você escolheu pra você, que é o certo pra você, né? E você pretende seguir assim, nesse anonimato, ou você acha que em algum momento você vai se revelar? Não, assim, por enquanto ela é pequenininha, né? Ela tá na escola, tem esse negócio de curiosidade, uma hora vão achar o perfil da Corine. Ai, olha, essa autora, nossa, ela escreve hot. Eu não quero que ligue a ela isso. Porque tem aquele negócio do bullying. Claro. É isso que eu ia falar. E é uma fase muito difícil, né? Porque a criança consegue ser muito, né? A nossa filha ela já é uma pessoa bem difícil, porque ela é uma pessoa sistemática. Então, ela tem horários, ela tem aquelas coisas, não pode estar nada fora do lugar, sabe? Ela é uma pessoa muito sistemática. Aí você já pensa, a criança já é sistemática. Aí a mãe escreve hot. Não vai dar bom, né? Ela já tem poucos amigos. E ela entende que você se esconde por causa dela? Sim. Por causa disso? Legal. Sim, eu falei pra ela, né? Eu falei, olha, filha, a mãe tá cuidando da sua parente, de você. E aí você fala, né, pra ela, tipo, não revela quem é a mamãe. Eu falo, olha, você pode falar que a mamãe escreve, não tem problema, mas não fala que esse é o perfil da mamãe, não fala que a professora sabe. Tá o livro, a professora sabe porque tá meu nome inteiro lá, mas a professora sabe porque ela lê tudo, ela lê a beça. Também que ela tá no grupo de leitores. Aí, ó, viu? Maravilhosa! Mas assim, eu falo pra ela, não fala pros seus amiguinhos, porque a história da mamãe é uma história que não é pra criança. E se os seus amiguinhos descobrirem, eles vão zoar você, não é legal. Então ela fala, não, mãe, tá bom, não tem problema. Então assim, no dia que ela se sentir confortável, que ela fala, não, mãe, eu não tenho problema com isso, tá pra mim tranquilo, você mostrar o seu rosto. Aí eu, gente, aqui sou eu. Eu acho muito legal isso. Muito bom, muito Agora, bom. uma outra coisa. Você acha que tem diferença de hot quando homem escreve e quando mulher escreve? Você acha que você escreve hot pensando nas mulheres, em você, né? Pensando em você, como você gostaria de estar lendo aquela cena? Porque a gente sabe que esse meio é dominado pelo homem, né? É dominado, se a gente for pensar em filmes eróticos e tudo mais, a grande maioria eram pensados totalmente no prazer do homem. E o Ricardo tem uma fala dessa que eu acho sensacional, que depois que você responder, eu acho que ele pode repetir, falando de Game of Thrones e tudo mais. Mas o que você sente enquanto mulher? Realmente, muitos livros que eu peguei, uma coisa muito objetiva que eu falei que eu vou colocar nos livros, é o prazer da mulher. Porque a gente lê sobre o prazer do homem.
como que é fazer um negócio aqui, uma coisa ali. Boquetinho aí. Pode tudo. Nem que tem que botar tudo, fim depois. É 7 da manhã que a pessoa tá vendo isso, mas ela já tá... Já vai despertando. Já vai... Mas assim, não tem prazer da mulher, não tem um clítoris, né? Tem. Não tem um estímulo, não tem um peitinho ali, não tem. tem. Então assim, eu foco muito no prazer feminino, porque realmente você vai ler um livro masculino, não tem como o cara falar que ela sentiu prazer enquanto ele tava siriricando ela, né? E por que aconteceu? Como que aconteceu? Ele não vai saber explicar. E como a gente já leu muito sobre o prazer dele, a gente já entendeu o prazer dele. Então agora a gente... E é isso, é porque assim, o homem é tão escrachado, é tão tipo, né, ai, só falo da minha vida mesmo, porque a autoestima do homem é muito inabalável e tal, que é exatamente isso que você falou, todo mundo sabe os prazeres do homem. Todo mundo sabe. Tirando no né? Porque Eu ia ele falar sabe, mas é isso que ele agora. não gosta. E os prazeres que as pessoas não sabem é porque nem eles sabem. Ele sabe. Né? Eles têm vergonha de falar, têm vergonha de experimentar. Amor, dá o c... Dá o c... pra tua esposa, a coisa mais maravilhosa, tu vai ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, porque eu acho que é muito isso. O que o Rodolfo falou do Game of Thrones, eu acho que é exatamente isso. Tipo, temos aí um influencer gigantesco que criticou as romantasias, falando que virou um pornô romantasia. Obviamente, ele estava falando das romantasias a cotar e tal. E aí, eu questionei isso. Falei assim, ué, mas e Game of Thrones? Game of Thrones é uma putaria do começo ao fim. Game of Thrones tem incesto, sabe? É. Mas é escrito por um homem. Então, assim, ninguém fala. E tá focado no homem. E tá focado no homem, assim, chega a me incomodar. Eu juro por Deus, por mais que a gente entenda o contexto e tal, não sei o que, você assiste, é foda, eu amo, eu sou fã da série, não vou ser hipócrita não, tá? Eu também sou. Eu sou fã. Mas assim, em vários momentos eu fiquei incomodado com o tanto de relação que faz com a mulher ser um objeto, ser só um pedaço de carne e tal. Tipo, mas precisava? A gente já sabe que naquela época era isso mesmo e tal. Não precisa ficar o tempo inteiro. A não ser que venha com uma crítica, a não ser que venha com, sabe, uma questão. Mas ser só pra... Só. Né? E era isso, tá? As cenas do cara lá, você sabe, né? O cara lá com um bando de mulher ali, não sei o que, e pronto, entendeu? Nossa. Eu acho engraçado que o pessoal quer misturar as coisas. Que fala assim, nossa, mas esses hots escritos por mulher é pura pornografia. Aí você vai ler os hots, tem 2, 3 hots em 1000 páginas. Exato. Amiga, sim. Até porque... Sim. É bizarro isso, é bizarro. A não ser que você pegue um livro que seja claramente um dark romance, que vai ter realmente, né, muito mais. Mas ainda Mas assim, esse às de vezes é muito romantasia menos. nem começa, demora pra caramba pra ter. Todos os meus decks, eu acho que o livro que mais tem hot é o Conto do Papai Noel. Porque os outros, eu acho que é 2, 3, é uma coisa assim, muito pouca. E é sempre focado no prazer feminino. Porque aí você pega, eu falei pra uma leitora minha, falei assim, pega o livro, dá pro teu marido e fala assim, lê que é assim que você tem que fazer. Isso é maravilhoso. Esses homens tinham que ler. Tinham que ler. Mas é porque o homem é idiota. É idiota. E sabe o que eles iam falar assim? Ah, é assim que você gosta? Eu lembro que Ah, eu não tinha- sabia. E aí a menina vira e fala assim, ai, nossa, mas vocês ficam escrevendo essas coisas, nem vocês sabem, minha filha, tudo que eu coloco nos meus livros são praticáveis. Amei! Amei! Ai, vou ler só pra saber o que ela já... Alô! Sou viado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Credo. Ai, mas eu sou tão fofoqueiro. Que dá pra fazer. Mas eu sou porque tão ele fala assim, fofoqueiro. não, porque o cara tem 2 metros, o cara tem um negócio desse tamanho, porque a menina tá assim, você fala, não, eu pratico tudo antes de escrever, porque comigo tem que ter prática. Exato, eu quero só... Ai, gente, é bom, né? Mas é bom praticar também. É bom que incentiva a gente a querer... A louca a praticar mais. Agora, Eu acho tudo. me fala uma coisa. Mas você começou a escrever dark romance por conta por conta dessa necessidade de falar sobre os desejos femininos e tal, ou nada a ver com isso, mas por conta dos casos mesmo que você Na via? verdade, quando eu comecei a escrever, pra mim, eu achava que era um romance normal. Eu não sabia o que era dark, né? Na época que eu comecei a escrever, eu fazia as histórias. Só que uma menina que estudava comigo, que hoje a gente não se fala, aquela vaca. Ela começou a estudar, ela falou assim pra mim, olha, seus livros estão muito pesados pra ser um romancezinho bobo. Ela falou assim, tá muito parecido com, acho que é Nicholas Sparks dele. Ela falou, tá muito parecido, mas tá um pouquinho mais pesado do que isso. É porque o Nicolas Sparks é mais mais romancezão E aí e ela tal. falou, só que tá um pouquinho mais pesado do que isso, porque
ele mostra uns temas, mas ele pula, né, as coisas. E ela falou, e o seu não tá detalhando muito. Você Então, foca, né? ela falou, então eu acho que o seu não é romance. É bom a gente procurar. E aí a gente começou a procurar, naquela época ainda não tinha esse negócio de dark romance, né? Tava começando a fazer o site do Wattpad. Nossa, que isso. Sou velha. Uma tristeza agora. Agora tem um monte de Época de Orkut, né, amiga? Depois de então, tava Orkut. Não, mentira, o Wattpad nada. Tava começando um site chamado Neon Fanfiction. Muito antes do Wattpad. E aí ela falou, vamos pesquisar umas histórias assim pra ver. E aí a gente começou a colocar romance gótico, né? Que a gente achou, naquela época ainda não tinha. Começamos o romance gótico, aí depois todo mundo começou a migrar pro Wattpad. E aí que surgiu os dark romance dentro do Wattpad. Aí ela falou aqui, esse aqui é o tema dos seus livros. E aí que a gente se encontrou no dark romance. E aí você acha que existe pra você um limite pra falar sobre esse assunto? Eu não falo sobre crianças, eu não relato sobre crianças. Ai, desculpa, eu sou muito problemático com isso, gente. Eu não falo. Então, assim, se tiver alguma criança que sofreu alguma coisa, é só não passar, né? Tipo, quando ele era criança, ele sofreu. Sim. Só, sabe? Mas assim, e só. Ah, não, mas E o quê? é legal você retratar. Porque para um adulto, às vezes, problemático, existia uma criança problemática. Exato. Mas o foco tá no adulto e não na criança. Então, Desculpa, eu te interrompi, bicha. Não, você Não, interrompeu só- ela mesmo. Porque só- é outra coisa que ela ia falar. só Ela a falou da criança mesmo. e... E só. Ah, Só a criança mesmo. Porque, assim, eu acho que... E com animal, hein, gente? Ai, com animal eu não consigo nem ler. Gente, não é umas coisas meio bizarras? Gente. Meio não, né? Por inteiro, meio... Se Até porque, fosse assim, um animal. Mas animal o quê? Mas Porque assim, animal não, calma aí. o quê? Animal o quê? Porque se for homem que se transforma em lobo, isso tá valendo, né? Não, mas é tipo assim, porque já tem uns livros Lobo que que tem, tá não tem, que são assim, tipo... A menina Não, gente, e isso eu não tenho o- curiosidade desde Titiolina. Quando eu tinha 13 anos, que eu queria entrar na locadora, na mulher dando É pro porque eu acho cavalo. que esses que eu tô falando de animal é porque não são animais que de fato... Ah, você fala humanoide. Hã? Humanoides. Tipo, o senhor dinossauro. É disso que eu tô falando. Não, pode falar que eu sou amigaça da Rafa, gente. Ah, não, mas tipo assim... Não, mas essa Mas eu coisa não tô que nem falando transforma desse. em homem, Mas tudo aí bem. Ele é um humanoide, ele não é um animal. É. Entendi. Ele é um Ah, tipo, cara. se for assim, a Bela do Crepúsculo, ela pega o lobo. Entendi. Então ele é porque, E pega o porque morto, esses, tem eles necrofilia. são humanoides, eu não sabia. Eu achei porque que era assim, o só. aconteceu? No Ela se apaixonava realmente por um dinossauro, eu achava que era isso, Não, entendeu? É, porque, mas- assim, mas no aí eu- universo que ela criou, eles evoluíram. Tipo, não tem aquele negócio do Homo sapiens que os eles também. Então, tipo, Tá vendo como a gente é muito É ignorante, ignorante? pá. na É. história aconteceu a mesma coisa. Enquanto a humanidade evoluía do macaco para humano, eles também evoluíram Ah, e viraram entendi. humanoide. Tá, entendi. Mas é porque é Perdão, muito... gente, minha Mas ignorância. mas é porque é meio... É porque eu acho assim, ó, quando é com cavalo, essas coisas, tipo assim, tá ligado? Que é esse Não, mas tipo... não é porque eu acho que nem tem, porque é zoofilia e é crime. Mas eu acho que tem, amigo. Não, mas se tem, ele vai ser. Vai ser. Dessas histórias, Amigo, dessas não pode- fanfics, mas- dessas fan... Não, mas eu tô Mas falando acho que não dessas pode ser fanfics, eu sei que publicado. tem. É um crime. Não, tudo bem, mas da fanfic É isso tem. que eu tô dizendo. Tipo, Mas com criança oficialmente, também não é crime, tem coisa que eles publicam. Ih, gente, eu tô igual Cebolinha. Ano passado a gente derrubou um livro que o cara tava romantizando com criança. amigo. Aquela autora também, que foi ano passado, que foi presa, super presa. Entendeu? Então eu acho que assim, as pessoas não Gente, têm que muito loucura, meio né, limites, menina? entendeu? A gente não pode contar com o bom Só que senso assim, das pessoas. Ah, não, isso de fato não pode. Só que assim, esses monster romance que você fala, Ah, isso tudo né, bem. são humanoides. Entendi, Então, entendi. eles são alguma evolução, Entendi. ou eles são alguma entidade, alguma coisa assim. Não, mas é igual isso que eu falei, de transformar. Você se transforma em lobo. Se bem que essas histórias são um pouco problemáticas, né? Porque falam que o Boto, sabe a história do Boto? Ah. Vocês já ouviram? Ai, mas eu nem me lembro. Mas é porque a história do Boto, o Boto virava homem, pegava a menina, engravidava a menina e tal. Só que a história real que contam, e me corrijam se alguém aí do Pará e tal tiver aí falar que não é isso, mas o que me contaram quando eu fui lá é que muito disso acontecia porque pais abusavam das meninas, as meninas pra não falar, falavam que era filho do Boto, entendeu? Caraca. Então isso é muito problemático também. Pesamos quando de surgem as novo aqui o coisas. podcast. Mas Esse eu podcast vai ter que passar meia-noite. Mas eu acho que isso é um peso assim, mas eu acho legal a gente ter alguém que escreve sobre isso e a gente poder conversar dessa maneira com você,
Porque a ideia nunca é que a pessoa não lê. Eu sou completamente contra a virar e falar assim, ai, não pode existir esse estilo de livro. Não pode existir crime, gente. Fora isso, tá tudo bem. O negócio é, tem livro que não vai servir pra mim, tem livro que eu não gosto, tem livro que vai me tocar num lugar que não é. Mas é interessante entender o porquê as pessoas escrevem sobre isso. O quê? Eu vou lançar um Monster Romance agora na Páscoa. Ah, é com o Coelho da Páscoa! Você falou, é verdade. Você falou, é verdade. Coelho da Páscoa. Só que é a mesma coisa, só que ele é uma entidade, ele é um deus. E ele tem a forma de uma lebre mesmo. Então tem toda uma explicação ali, né, do porquê que ele é daquela forma e tudo mais. Mas assim, ele não é E o coelho fode muito, né, menina? Ai, agora eu tô pensando nisso. Vai ser um livro que vai ser aqui, ó. Exatamente, é a expressão, né? Mas transou igual coelho. Transou igual coelho. Tem essa expressão dentro do livro. Isso aí é um Tem clássico. uma parte que ela fala assim, e eles realmente... E procriam muito, né? Sério. Procria muito. Cria muito. Falando em procria, menina, tu já viu como é que é o cavalo marinho tendo... Ai, eu vi ele... Se acostumando? É pior, é um homem gozando, né? E é literalmente, né? Que o cavalo marinho é o macho que engravida, não é? Gente. É o macho que engravida. Gente. A pessoa tá comendo agora um queijo, um requeijão. E às vezes é igual. Ainda bem que ela não tá comendo nada. Não, mas é a pessoa que tá assistindo que eu tô falando. Mas o pior é a Beta, coitada, que tá aqui, ó, só assim. Eu vou ter que botar Gente, tanto vai ter pi muito nesse censurado esse. Coitada, tossida. Tô com medo Ai, de... Porque eu estou me poupando aqui, eu tô sendo super legal, sabe? Mas eu sempre tinha essa dúvida, você que é uma pessoa que entende de YouTube. Tem que botar quando fala palavrão, por exemplo? Palavrão, Assim, tipo, puta que pariu. se você falar em contexto, o YouTube é diferente do TikTok. Se você falar em contexto, que você não tá xingando a entende. pessoa, ele entende muito melhor. Ah, tá. Agora se eu falar, você é por uma isso parará. Por isso que você tem vários palavrões no seu, quando você mesmo editava, que nunca te derrubaram nem nada, porque você não fala xingando uma pessoa. Ele é mais Às vezes fácil eu de xingo um pouco entender. a Sara. Em contexto. Alguns autores eu xingo um pouquinho. Desculpa, amiga. A Sara, pra mim, é Sara vagabunda. Ela é assim, ó. A Sara vagabunda. Eles podem derrubar, desculpa, YouTube, a louca. É verdade, é verdade. Mas calma aí, vamos voltar. Não, né, eu tenho uma pergunta boa aqui pra você. Eu acho muito mais aqui agora, de uma forma geral, o podcast. Você não vê eles lendo a pergunta, não sei o que, mas a gente é tão cara de pau que a gente vai aqui, ó. Mas não vai lendo mesmo. Não é. Porque o podcast ele tem essa proposta de não ser uma entrevista. O podcast, no geral, o formato podcast, né? Ser uma conversa mesmo. Tanto que ele vem pra você escutar a conversa e tal, não sei o quê. Mas se as pessoas Mas forem assim, ver... não tem muito o que fazer. Mas se as pessoas forem ver isso daqui, gente, tem algumas perguntas que é o quê? Uma guia, porque a metade das coisas a gente não fez, a gente vai pulando, né? Mas eu acho importante, eu sou mais team blogueirinha. Como que você... Eu tenho uma pergunta, então. Vai. Você acha... É uma pergunta que todo mundo faz, que todo mundo fala sobre, mas é importante falar sobre o preconceito com o tema. Isso. O dark romance, o hot e tal. Você acha que deu uma diminuída com as book redes? Ou você acha que ainda... Não, menino, eu tenho... É uma luta. Nossa, é uma luta. Assim, eu sou uma pessoa que eu xingo todo mundo. Se você me xingar, eu vou te xingar. Se você for no meu PV me xingar, eu vou te xingar. Ah, você é a que vai lá e enfrenta. No Threads, eu viralizei no Threads por causa disso. Eu xingava todo mundo no Threads. Eu tava fazendo a divulgação do livro, a pessoa vinha. Ai, mas você tá escrevendo essa coisa. Ah, tomando no teu c... Não é uma coisa leve, não é uma querida. Deixa eu te explicar. Não, é tipo, vai pra puta. Tô fazendo a divulgação do Papai Noel. E olha, gente, eu vou estar na Bienal e não sei o que. A menina colocou assim: nossa, vocês não têm vergonha na cara. Escreveu uma coisa como Papai Noel. Eu falei: olha, só por causa do seu comentário, eu vou fazer a giromba dele do tamanho da sua opinião. Parei. Ai, gente, a Beta, bota na capa, por favor. Aqui, ó, a imagem do livro dela, do Papai Noel. Vamos falar então desse livro agora? Então, tá mais pra frente? Não, já tá ótimo. Tá ótimo. Vamos falar desse livro, então, que é O Senhor Noel. Como é o nome mesmo? Senhor Noel. A Garota Amada do Senhor Noel. Esse livro, gente, eu achei muito engraçado, porque a capa é isso que vocês estão vendo agora, esse homem desse tamanho todo, né? E aí, se você parar pra pensar, sempre existiu uma piadoca com o Papai Noel, tipo, senta na cola do Papai Noel. E voltando a falar de quando eu fazia... Voltando a falar quando eu fazia Noite de Natal na Casa dos Ricaços, em Brasília,
O tanto que eu de duende escutava os tios, né? Tio do pavê. Ah, senta no colo do Papai Noel, né, duende? Não sei o que. Assim, ó. Mas eu pra acho mim. isso a pior coisa, porque É a a pior família coisa. brasileira, ela adora uma hipocrisia, adora fazer essas piadas, aí na chega hora, na hora, não pode Pode. fazer um livro, imagina. Amigo, mas é exatamente Oficializar. isso. É a hipocrisia. O que é a família? O que é o A nosso família famoso tradicional. família tradicional brasileira? A gente não entrava na minha cabeça, porque, tipo assim, a gente tá no Brasil. O cara, ou ele ia ser um cachaceiro, ou ele ia ser um maromba. Eu falei, não, eu vou fazer um maromba. Eu quero um maromba, do Papai Noel brasileiro maromba. Tudo. Papai Noel nem existe, gente. Tá Começa por aí. E assim, no meu perfil, o que jorra, vou falar, gente, o que jorra de crente, enchendo o meu saco. E por quê, né? Porque Mas sabe o que? Isso eu acho um problema tão grande da pessoa virar e ela... Se disponibiliza aí no isso. seu perfil. Entendeu? Uma coisa Sabe que ela no tá dando mais perfil dela. engajamento. Tá ótimo, pode vir por mim. Se alguém quiser vir agora fazer uma polêmica nesse vídeo, Mas vai venha, estar ótimo. pode fazer, tá ótimo. Você vai trazer mais quer um engajamento. Eu quero, tá tudo eu certo. vou assistir free. Ainda mais pro YouTube que a gente ganha, precisa. que a gente ganha por views. Tá É. tudo ótimo. Só que agora, o que você faz isso? Porque sério, eu vou muito pro oposto. Eu adoro enaltecer o que eu gosto. Se eu gostei de uma coisa, ele fica puto. Ele não fica puto de verdade, mas é porque eu fico falando 10 mil vezes a mesma coisa. Eu falo, já assistiu? Ai, assiste. Que não sei, que eu amo a coisa, que eu quero que todo mundo veja. Agora, O que eu perfil não... dele agora no Instagram é só Dona Beija. Só dona... E você, viado? Não pode Não, nem sim, reclamar. mas eu é porque você trabalha comigo também. Não é, diferente. porque eu gosto também. Se fosse e- o conteúdo que eu não gostasse, eu não... Fala. O perfil dele, meu filho, é isso. É porque eu Quando ele- amo, sabe? Eu amo, eu faço uma parada que eu gosto, que tem a história, eu quero falar sobre aquilo. Aí, por que a pessoa vai fazer o contrário? Vai falar o que eu não quero, eu vou criticar aqui, ó. E porque essas aí- pessoas são tão Entendeu? burras que elas vão lá, aí te criticam. Isso gera mais curiosidade Uhum. no público geral. E aí uma pessoa que nem estava preocupada em ler, nem pensou em ler e tal, falou, opa, calma aí, então eu quero saber o que Papai Noel é esse. É porque o idiota, a pessoa é tão idiota que ela vai lá, ela se dispõe a comentar, a ficar repetindo aquela coisa na cabeça dela, enquanto ela tá comentando, pra aparecer mais vídeos daquele pra ela, porque vai aparecendo relacionados. Ela alimenta o próprio ódio dela. E aí ela vai ficando cada vez mais, literalmente, enfesada com a parada por Mas- conta Eu tive disso. também de eu não querer expor a minha cara, porque eu xingo demais no Mas, Twitter, gente, se você- no Instagram. Você tem medo? Então, não, porque assim, Não, você coitada. fazeria alguma coisa. Sim, eu Qualquer falei, doido. não, e coitada da minha criança também, que ela vai olhar e falar, meu Deus, não me aguento falando essas Mas, cara, isso é muito louco, né? Bom, enfim, a gente também entraria num viés muito grande, porque pra falar dessas hipocrisias tem muita história Não. pra contar, assim. Mas assim, é muito complicado, voltando à pergunta, né? É muito complicado porque é isso, a pessoa se dispõe a ir até o perfil de uma autora de dark, uma autora de monstro, um autor, ela vai até o perfil da autora xingar, ofender a família da autora. Sim, teve gente que, olha, tem até coisa pra falar isso, mas teve gente que falou que eu não devia ter tido filho. Que isso, gente? Tá doido. Então, assim, Mas você tem algum trabalho pra você não ler sobre essas coisas? Você faz alguma coisa ou não? Você vai... Antigamente eu ficava um pouco ressentida, né? Mas teve um momento assim que eu falei, quer saber? Eu vou mandar essa foto. Comecei a entrar e responder. Eu mesma. Eu já comecei a entrar e responder os reis. É isso, eu fico com raiva nesse ponto, igual você. Eu sou do tipo que eu preciso falar. Depois que eu falei, eu caguei pro que tá acontecendo. Tipo assim, aquela pessoa não vai interferir em nada na minha vida. Não vai acontecer nada do que ela tá falando comigo, porque a minha fé não vai permitir que aconteça nada. Ela quer uma resposta? Tá bom, ela vai ter a resposta dela, pronto. E às vezes é isso, que é só atenção, né? Ela vai ter, pronto, tá aqui. Aí eu mando se ferrar, mando pegar e enfiar no treco no Google. E aí a pessoa me bloqueia. E você acha que essa é uma das maiores dificuldades de você ser uma autora de dark? Ou Eu acho que sim. Sim. Eu acho que o hate das pessoas de fora é muito maior. Porque assim, quem tá aqui no meio, principalmente autoras, a gente se apoia muito. Autoras de dark, de romance rock. Isso a gente tem percebido muito. Então, a gente se apoia demais. Tanto que na off, a gente tinha um grupo, as meninas mudaram o link. Meninas, vamos lá, vamos fazer parte. As meninas da Portal, né? Vai lá fazer parte, tudo. Então, assim,
A gente se apoia muito. Só que fora desse nicho, tem muita gente falando assim, ai, meu livro não vende porque a autora de Dark tá vendendo. Ai, porque a pessoa não tá procurando Jesus. Então escreve Dark, se seu livro não tá vendendo por isso, gente. Aí, Gente, para com isso. É porque, gente, tem espaço pra todo mundo. não, e se Tem soubesse espaço a pro... batalha que é pra chegar, porque assim, eu consegui em 2024, mas eu tô aí há anos correndo atrás. É, porque foi publicado em 2024, mas você já tinha isso, né? Já tava... Olha, Escreve desde o Orkut essa menina. Exato, então, gente. assim, eu tô há anos aí escrevendo, eu já fui de outras plataformas de fora do país e não viralizei com essas histórias, né? Então, assim, faz anos que a gente tá na luta. Então, não é assim, ela escreveu um hot e ele fez sucesso. Não. E aí, pegando esse seu gancho, então, eu Dos acredito que influenciadores. esse seja uma... Não era nem esse, não. Era o seu gancho, o gancho era essa deve ser a maior dificuldade de ser um autor independente. É você divulgar o seu livro sem um aparato, né? Sem ter ali uma base, né? Uma editora para divulgar e tal. E hoje em dia a gente sabe que nem as editoras estão divulgando muito os autores, né, que estão começando. Então, é a gente por a gente mesmo, né? Você acha que tem mais alguma dificuldade por ser autor independente? Eu acho que é nessa questão mesmo, porque assim, hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, porque a gente mesmo fala que antigamente os autores tinham que ir de porta em porta batendo, né? Falando, olha o meu livro, compra meu livro. de Jeová quase, né? Basicamente. Quer ouvir a palavra? O André Bianco mesmo, ele deu uma palestra uma vez que ele falou assim, que ele imprimiu 1000 livros e foi entregando nas livrarias para poder vender, mas tipo, implorando para as pessoas da livraria vender o livro dele. Então assim, hoje a gente tem a internet. Você começa do zero, sim, você cria um perfil zerado ali, mas se viralizar, parabéns. É isso. Alavancou. Agora pensa você antes, batendo de porta em porta, pedindo pra vender seu livro. Então assim, hoje tá um pouquinho mais fácil, não é a solução de todos os problemas, mas tá um pouquinho mais fácil. Você já usou algum trabalho de influencer? Tipo, já contratou influencer para divulgar seus livros? Eu contrato bastante book influencer, né? Mas geralmente são perfis mais menorzinhos. Engraçado, eu não recebi nenhum e-mail, Ah, gente. mas seu nome é menor. Eu te divulguei grátis. Eu cacei você da off, tô vergonha. Mas qual a importância que você dá para o trabalho dessas pessoas? O que você pede para um influenciador quando você vai botar o seu livro lá? Tirando o básico, tirando né? o básico que é, quero que viralize, quero que tente venda. viralizar. Tirando isso, que é o óbvio, né? Hoje eu tenho um grupinho que eu faço seleção anual agora. Então, a gente coloca umas 10 ou 15 book influencers dentro do grupinho e aí a gente divulga os livros que eu vou lançar no ano. Então, esse ano a gente tá com previsão de lançar 6 livros. E aí, a gente solta na mão das meninas. Ó, gente, tá aqui o livro de vocês, vamos fazer acontecer. Mas também, se não acontecer, não tem problema. E aí é uma troca de serviço. Elas me divulgam, eu divulgo elas, a gente dá brindes, né? É uma troca de trabalho. E é muito bacana, porque aí elas podem ler as histórias muito antes de chegar no público. Elas estão fazendo a petagem já do coelhão. Então, é gostoso, né, esse contato. Mas assim, quando a gente vai contratar por fora, elas têm um pacotezinho fechado. Eu sempre sou aquela pessoa que vai sem esperança nenhuma. Se viralizar, ai meu Deus, viralizou. Mas assim, tem as meninas que fazem, tem os pacotinhos delas, você contrata. Tem a Débora, a Debs também, né? Ela tava falando sobre isso pra gente, que ela tem um grupo com as autoras já e tal, e as autoras disponibilizam já o livro muito tempo antes, porque elas leem os livros, né? E tal, eu acho isso muito maneiro, assim. E aí, quando chega ali na hora de divulgação, elas já sabem a história toda, né? Fala Elas com já sabem. propriedade. Sim, elas já sabem divulgar bem o. Então as suas vão acompanhando. Eu acho que o diferencial é esse, né? Elas estarem com você no processo. Esses livros que a gente tá lançando são livros que eu peguei lá atrás, que eu tô reescrevendo e lançando. Então, elas estão acompanhando enquanto eu tô reescrevendo. Elas estão acompanhando agora, por exemplo, elas já estão recebendo o livro que eu vou lançar ano que vem. Porque os livros que eu vou lançar esse ano, elas já leram. Então, elas já têm o roteiro todo do ano inteiro. Né? E aí, elas ficam ali tudo dentro de tudo que tá acontecendo. E aí... Deixa eu perguntar essa, porque essa vai ser boa. Não, só pra entender. Que aí, tudo bem, foi isso, tal, legal. Agora, tá bom, você tava lá na sua casa, num belo dia, logo depois da Off Bienal. Aí virou e tal, brotou, a gente não avisou nada, e de repente você abriu
o seu Instagram e tava lá o vídeo do Ricardo. Como você reagiu a isso? Assim, porque assim, eu tenho muita curiosidade, porque eu fico pensando que ele não se leva a sério, porque ele é ele, e ele acha que eu não levo ele a sério, porque eu sou amigo dele há 20 e poucos anos. Então o que eu falo pra ele também não me leva muito a sério, sabe? Mas assim, pra um autor que tá com isso, você ter um perfil de uma pessoa que é engajada no BookTok, que tem 400 mil seguidores e tal, que você não contratou o serviço, e aí você viu... O que você sentiu? Como que isso bateu em você? Primeiro que assim, é um dos meus book influencers favoritos. Para, eu já te amo, não precisa. Eu amo surtos. Aí eu tô lá e eu tava toda feliz. Aí eu falei assim, virei pro meu... No dia tava eu e meu noivo, né? A gente tava lá e eu virei pra ele e falei assim, vou dar um livro pro Ricardo. Aí você vai conseguir chegar até o Ricardo? Eu falei, ai, foda-se, vou dar um livro pro Ricardo. Eu peguei o livro, eu já assinei ali mesmo, falei, vou dar. Cheguei lá e ele tava no meio da entrevista, acabou a entrevista, eu falei, cara, meu livro tá. E fui pra casa. Aí a minha amiga virou e falou assim, Core, não, uma leitora minha virou e falou assim, Core, você viu o vídeo que saiu no coisa do Ricardo? Ele tá mostrando os livros que ele ganhou na off. Aí eu falei, que legal, será que vai mostrar meu livro? Aí ele fez story, né? Só que eu entrei direto no story e o vídeo tava no feed, o seu vídeo. Eu falei, não, primeiro eu vou ver o story. Fui lá e olhei direto no story. Aí ele mostrou o meu livro, né? Então eu falei, que legal meu livro. Daqui a pouco eu voltei pro feed e tava o Ricardo passando. Ele aqui de novo. Aí eu entrei e esse livro eu... Vou contextualizar pra vocês, que a história ainda é um pouco pior, né? É o livro do Papai Noel. E ela não tinha lançado ainda, porque isso foi em outubro, que foi lá na... Ela tinha feito um pré-lançamento na off. Que foi só pra galera da off, não foi? A editora, ela imprimiu 50 exemplares e ela falou assim, como a gente não conseguiu fazer o seu lançamento Na Bienal de Curitiba, a gente vai fazer um pré-lançamento na off, né? Então vamos aproveitar o engajamento da off. E aí ela fez o 50 e falou assim, mas aí quando você chegar na off, você fala pra eles, só tem esse aqui, são 50 livros, se você não levar, não tem mais. Aí eu falei, legal, tá bom. Aí foi que eu falei, eu vou dar um livro pro Ricardo. Porque a off foi em outubro, o livro dela era pra ser lançado ali perto do Natal, não é isso? Dia 20 de dezembro. Dia 20 de A dezembro. off foi em novembro, amigo. Você tá falando Foi em novembro, Foi em novembro essa off. Foi a off de né? São Paulo, 28 de novembro. Foi a de São Paulo, E aí, beleza. Cheguei em casa e aí fiz esse vídeo, que é falando, eu fui lá uma história de Natal, não sei o que e tal. Eu fiz essa gracinha com o livro dela, assim, mas sem intenção nenhuma. E realmente o vídeo deu uma viralizadinha e aí esgotou. Foi, não, e aí todo mundo, e aí ela mandou assim, Não tinha lançado ainda. não tinha lançado, e aí a pessoa começou a ir no perfil da editora, falar, cadê o link do livro, cadê o livro? A gente quer o livro. Já lançou na Amazon? Aí ela, olha, tô soltando o livro na Amazon e vou imprimir mais porque tem gente pedindo o livro. Cara, essa história pra mim Isso é é muito genial. louco. Porque assim, essa história eu devia imprimir e deixar aqui, ó, pra toda vez que o Ricardo falar, tá difícil, eu falar, olha isso, viado, cala tua boca, Mas entendeu? Foi engraçado, porque Muito ela falando assim, olha, eu tô soltando já na Amazon. E tava uma correria, uma loucura, a Amazon não tava querendo liberar. Aí uma hora ela liberou e ela colocou o link no story dela e ela, olha, meu story caiu. Olha isso, bicha. Caiu o story de tanto clique. Aí eu falei, foi. E aí eu acho que... Gente, acabou. Eu agora só vou falar de Dark Romance no meu Instagram. Mas pra você ver como uma publicidade bem feita, nem sempre uma publicidade bem feita foi de graça, gente, deixando bem claro. Não foi uma nada. publi, né? Não, mas é isso que deveria ser. Tipo assim, às vezes as pessoas ficam insistindo pra botar link, ficam insistindo pra botar coisa, e você tem que deixar o Fluir. público Não, ir atrás. Pedir. Ir atrás. Ele tem que pedir sobre a coisa. Tem muito entendeu? comentário nesse vídeo pedindo link. Pedindo link, muito Mas comentário. o gostoso foi realmente isso. Mas tinha o comentário pedido porque não tinha link. Porque ainda não tava. A gente tava fazendo a campanha de 20 de dezembro ficará disponível. E aí ele fez todo mundo, não, a gente quer comprar, a gente quer o Nossa, livro. E vem aí a Páscoa, hein, a gente? Não, Eu maravilhoso. já tenho o roteiro na minha cabeça. O coelhinho da Já Páscoa. seus endereços. Tenho aqui, ó, só mandar pra gente. Porque, cara, isso é muito louco também. Agora eu vou falar do lado do influenciador. Pra mim,
é uma profissão muito nova, pra mim não, pra todos nós, né? É uma profissão muito, muito atual, muito moderna e tal. Então a gente tá entendendo ainda como as coisas funcionam. E pra mim, tem coisas que realmente acontecem com uma troca. O seu vídeo, o que eu fiz, ele também me trouxe muita coisa boa. Claro. Ele não me trouxe dinheiro, mas ele me trouxe um puta de um engajamento e muitos seguidores novos. E se você for ver até público, porque se você for ver nesse vídeo... Então, seguidores novos. Isso, desculpa. É isso, seguidores novos. Muita gente veio, começou, porque a galera começa a compartilhar e tá, o que esse menino tá falando? E tem outro detalhe, né? Você vê muita mulher falando de livro de hot, né? Livro de romance, tal, não sei o quê. E aí eu vejo que as seguidoras, elas gostam porque eu sou homem falando, mas eu sou viado, e elas sentem muita vontade. E é bonito. E aí elas têm essa coisa... Não vai ter mesmo, dá pra desejar, é bonito, mas também não vai ficar com nenhuma, vai ficar com algum. E também é muito natural ele falando as coisas assim, e aí do nada ele... E realmente, pra mim, eu acho muito... É mesmo, assim, é uma reação, é muito uma reação muito espontânea. Então, pra mim, é uma troca. Pra mim, não tem essa. Então, assim... Tudo na vida é uma troca, Tudo gente. na vida é uma troca. Só é muito ruim quando eu recebo pedidos de publicidade será que eu posso te mandar o livro, aí você faz um vídeo e tal, não sei o quê. Não, aí não é bem assim que funciona, porque não partiu de uma forma espontânea minha, né? Você está realmente pedindo. E aí eu vou precisar me dedicar pra até porque eu não vou ser hipócrita, gente. O seu livro eu gravei em 3 minutos, sabe? Foi muito rápido pra mim. Às vezes... É espontâneo pra todo mundo. Eu quis te dar um livro, você quis fazer um vídeo. Porque às vezes não é sobre a história. Às vezes não é sobre a história do livro. Também, tipo, da história do livro que eu tô dizendo num todo, pra você fazer a publicidade. É como você vai criar curiosidade pra história daquele livro. Do tipo, tava perto do Natal, bababá. Você falar sobre isso e trazer um clássico com uma coisa, um contraponto, isso é muito legal, porque faz a pessoa gerar curiosidade, porque a gente sabe que tá em alta a coisa do dark, né, romance. Então, vai gerar esse contraponto. Então, toda a história é muito legal. E indo pra isso, assim, a gente sabe que as book redes, a gente sobrevive por conta das book redes, porque, infelizmente, o evento, a Off Bienal, não traz dinheiro pra gente. Pra quem ainda não sabe, eu conto de novo, não traz pra gente. Mas mesmo tendo a importância das book redes, pra gente, a gente sabe a importância da Off, o que ela traz pra gente de credibilidade e tudo mais. Agora, pra você... Qual a importância desses eventos presenciais, sabe? O que você tira desses eventos? Você gosta de participar? Gosta, porque você foi em todos. Mas assim, aqueles, eu já sei que você gosta. Mas pra quem não sabe, você gosta de participar? O que você mais gosta desses eventos? O que você tira desses eventos presenciais? Eu sempre gostei muito da aproximação com o público. Então, eu sempre trabalhei muito desse negócio de tante a tante. Né? Eu sempre gostei dessas aproximações. E aí, quando surgiu a oportunidade de estar perto do público, principalmente porque as meninas falavam pra mim, Cori, se você for no evento, eu quero te encontrar. E aí eu falava, mas eu não mostro meu rosto, como é que eu vou? Eu também quero encontrar vocês. Mas aí surgiu a ideia da demônia, né? E aí a caracterização. E, gente, é uma delícia você tá lá, você conhecer outros autores, você conhecer seus leitores, influencers, né? O pessoal que tá por trás ali, você entender como que acontece as coisas. É uma coisa, assim, deliciosa. E eu falo pra menina da editora até hoje. Todo evento que você for, eu tô indo, não importa onde eu deixo minhas clientes pra depois e eu vou nos eventos. Ninguém vai vender o seu livro como você. Exato. E assim, só eu sei a história. Mas deveria ser assim, né? Porque tem gente que é muito tímida e realmente não consegue nem falar sobre a própria obra. E eu entendo isso, porque a timidez, ela realmente pode te bloquear. Mas, cara, você é o seu produto nesse caso, né? Eu sou o meu corpo é uma embalagem. O meme da... E assim, a gente não tá vendendo só um livro, né? A gente tá vendendo um perfil inteiro. Porque assim, a Corine, ela é um perfil. Então, assim, tem que estar em evento, tem que estar mostrando as coisas. Então não tem o que fazer. Aí eu falei, bota uma máscara e vambora. Acho que você arrasou. E eu só fico um pouco assim, porque eu não acho que... Eu acho muito complicado, eu entendo quem tem vergonha e tudo mais, mas assim, pro seu... Não, você pode ter para os outros, você pode ter para coisas dos outros, mas o seu, você sabe, você vai saber falar sobre o seu livro. É só você conseguir mesmo esforçar para deixar a vergonha de lado, porque assim, ninguém vai saber falar melhor do que você sobre as coisas que passam na sua cabeça. Mas eu digo mesmo o start mesmo, né? Porque às vezes a pessoa, ela realmente tem ali alguma situação, né? Tipo, tem alguma coisa nela que é um problema mesmo, falar em público, trava e tal. Mas o meu conselho para essas pessoas é que
procurem ajuda, né? Porque, inclusive, o curso de teatro é ótimo pra isso, tá, gente? Maravilhoso. Inclusive, É se ótimo. quiserem coach do Ricardo, Estamos fazendo. E eu já dei um coach uma vez pra uma… Mas isso rola, não é coach, né? Porque Sim. é Preparação de elenco, né? né? Preparação de Preparação elenco. de elenco, preparação de ator. Eu fiz uma vez pra uma menina pra ela passar Ou na preparação, na faculdade. verdade, de corpo e tal. Que você. Que às vezes a pessoa não é atriz necessariamente, mas ela quer ficar melhor desenvolta pra cena. E Pra tal. ser uma palestrante. Mas, e não é pra coach mesmo, porque você tá ensinando coisas que são técnicas, não é ir vendendo uma ideia. Sim, Olha, eu sim, viajando. exato. Foi o caso dessa menina. Ela me procurou porque ela queria passar numa faculdade de artes cênicas e tem a prova prática. Ela nunca tinha feito teatro. E aí ela queria muito passar na prova prática, assim. Aí eu dei algumas aulas pra ela e tal, e ela passou. Ai, a gente tá chegando quase no final. Aqui. Mas a gente tem uma gracinha que a gente faz. Exatamente. Vai ser aqui nesse? Você que vai falar. Coloca o seu cronômetro aí e você que fala. Você que A gente tá fazendo com a galera que vem aqui um desafio, que é a pessoa tem 1 minuto cronometrado pra vender o seu peixe, do seu livro. Um livro, O você tem que escolher. Escolhe Escolhemos só pode ser o que vai lançar, ou Pode que já ser. lançou, aí fica a teu critério. Você faz o que tu quiser, que a vida é tua, a gente não tá Vai aqui pra te botar um obrigar. cronômetro, você tem que imaginar que Mas uma paredinha o tá subindo cronômetro aqui vem. assim, ó, pra você ficar bem desesperada. Peraí, deixa eu escolher o livro. Aquele Tá. escolhe. Escolhe o Deixa eu livro. pensar. Alguns momentos depois. Tá, já sei. Já sabe? 1, 2, 3 e… Valendo! O livro que eu escolhi é Dark Necessities, que é baseado na música Dark Necessities do Red Hot Chili Peppers e conta a história de um demônio que tem uma balada em São Paulo, ali ó, fervendo com todo mundo. E essa balada, ela serve de alimento para os demônios. Então as pessoas vão nessa balada para pecar lá dentro, para os demônios consumirem o pecado delas. E aí ele fica fissurado em uma humana que não tem esse tipo de pecado, que não tem, assim, a vontade de pecar. E ele quer, porque quer que ela peque de qualquer forma. Então ele começa a perseguir ela depois da balada. E vira uma história, assim, frenética, deliciosa. Também tem o livro 2 que vai lançar esse ano. Então já corre pra ler o primeiro, que tá maravilhoso. É um dos meus livros mais vendidos. Arrasou, ainda sobrou tempo. Não, E me deixou mega me deixou curioso curioso. pra ler. Porque eu amo essas histórias que… É isso que eu mais gosto. Quando linka as coisas. Tipo assim, não é real, mas poderia ser. Do tipo assim, porque é isso, o que é balada, gente? Vai todo mundo na balada pra quê? Pra pecar mesmo? Exato. Entendeu? Eu não, eu vou só pra dançar. Viado. Quando ela pensou nisso, eu pensei assim, ó. Aquele lugarzinho que o Ricardo vai só pra pecar, é nele que a coisa Isso, nada a ver. Ninguém tá falando da sauna. Ai, você que se aguentou. Eu nem vou mais. Então, amor, a última pergunta pra terminar, assim, essa também eu gostei, que também foi uma coisa nova que eu botei aqui, que eu não fiz pras outras, mas eu quero fazer pra todo mundo, tá? Mas assim, que tipo de legado você quer deixar como autora, assim? Bravo. Quando lembrarem de você como autora, sabe? Ah, é Corine, o que você quer que as pessoas pensem, assim? Eu quero que as pessoas lembrem que, por mais que a história tenha um quê romântico, alguma coisa assim, ela sempre está focada em algum conflito que você pode lidar dentro da sua casa. Então, assim, leia os livros, mas absorva aquela informação que está ali dentro e leva para sua vida, porque ela é um aprendizado. Então, eu quero que as pessoas lembrem disso. A Corine, ela escrevia histórias de uma forma descontraída, mas que mostrava a realidade das pessoas, principalmente no Brasil. Arrasou. Eu amo que ela já botou de uma versão ali póstumas, né? Tipo, a Corine escrevia. Mas era nesse O sentido. bom da internet é isso, que vai estar pra sempre Pra aí na sempre. internet, né? Então, Mas, daqui a uns 60, 70 anos… né? Aqueles, mas amor, eu queria muito agradecer você por ter vindo aqui, de verdade, assim, foi um papo que ajudou a Delícia. quebrar, foi delícia, me ajudou a quebrar alguns preconceitozinhos que eu tinha, assim, sabe, com relação a essa leitura, que não é bem um preconceito também, é por conta dos traumas, né, a gente não é uma página em branco quando a gente chega pra conversar com uma pessoa, a gente já vem com toda a nossa bagagem, e eu queria, agradeço muito, porque eu fiquei curioso, assim, pra ler os seus livros, mesmo, fiquei nessa coisa do tipo, cara, talvez seja só a forma de encarar e talvez sejam pessoas… Que é nisso, né? Assim como existem atores bons e atores ruins, existem produtores Ai, bons obrigado, e você produtores… teve atores bons e atores ruins. Só contou pra ler, assim, ó. Mas produtores bons e produtores ruins, autoras boas e autores ruins.
existe tudo, né? Existem profissionais que são bons e profissionais que não são tão bons assim. E eu fico feliz de estar encontrando alguém que, além de tudo, vem com uma bagagem maior ainda, que é ser psicóloga pra falar de assuntos tão importantes, Que assim, traz sabe? responsabilidade na escrita. Exato. Não escreve só Escrever. por escrever, entendeu? Pra ter o engajamento ou pra ganhar o Que dinheiro e tá tal. ótimo também, mas nesse assunto não tanto. Mas eu né? vou agora abrir um parênteses, dar uma problematizada. E se quiser cortar, tá tudo bem. Quando eu falo assim, mas tá ótimo, não é só escrever por escrever e tal, não sei o quê. Eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu acho que a arte, ela sempre vai falar alguma coisa. Mas então, por isso que eu acho que. Entendeu? Por isso, eu acho que nunca ninguém tá escrevendo só por escrever. Até a pessoa que tá escrevendo esse livro e que tá romantizando essa situação. E por isso, pra mim, é o grande problema. É que tá faltando pra essa pessoa um psicólogo, na grande maioria das vezes. Porque ela tá trabalhando aquilo que aconteceu com ela de uma maneira errada. Entendeu? Porque provavelmente aconteceu alguma coisa que fez ela chegar até ali. Ou ela viu alguma coisa em algum E lugar. às vezes também é uma situação que a pessoa, ela cresce naquele meio, pra ela é normal. Então quando ela vai escrever, isso é normal. E aí quando ela leva para um público, não é normal. É isso. Core, muito obrigado. Espero que você tenha se divertido. Agora você vai poder comer tudo que você quiser, meu amor. Porque a vai gente sabe o ficar rosto aqui dela, comendo. só a gente. E ela é lindíssima, tá, meus amores? Muito obrigado vocês que estão aí com a gente, não estão soltando a nossa mão. Quero lembrar vocês que o podcast também tá no Spotify, tá? Que o Spotify ainda tá começando agora e tal, mas ele tá com o nome do meu canal, e a gente tem que pensar sobre isso. Que no Spotify é o nome do programa, Primeiro né? programa, Que é o Se Eu Contar Ninguém Acredita. E aí lá tem os episódios da Off Bienal. Não esqueça de se inscrever aí no canal se você não é inscrito, comentar bastante quem vocês gostariam de ver aqui no nosso bate-papo. Marca esse da autores famosos também, gente. Marca todo mundo, gente. Autor nacional tem que estar aqui. Marca autor nacional pra gente. Então, pra chamar a atenção dessa pessoa, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, não esquece de colocar aí 5 estrelinhas. Mas eu não achei 5 estrelas, mas não importa. Você vai botar Vai 5 procurar. estrelas, porque não vai quebrar teu dedo se você botar 5 estrelas, tá bom? E eu quero finalizar isso aqui. Amigo, obrigado. mais uma vez. Obrigado. Bom carnaval, não morra. Volte Não, bem, pelo volto. amor de Deus. Sem Aproveite. histórias de Curta. polêmicas de... Tomara que você... aí apanhou, essas Gente, coisas. que a tipo, Ivete, pelo amor de Deus, Ivete, põe esse garoto em cima do trio, eu vou ficar tão feliz de ver ele lá. Mas aí pra eu chegar lá na frente do trio, eu tenho que pagar a corda e eu não vou pagar não, tá? Não, viado. Se ela te convidar, não. Não, sim, eu tô Eu falando... queria- É porque eu ia falar agora. Eu vou ficar lá na frente do trio que ela vê, aí ela vai... Não, mentira. Mas aí eu não vou chegar na frente do trio, porque aí vem o que eu tava querendo dizer. E eu queria finalizar esse podcast com uma frase de um livro super famoso e que vocês coloquem aqui nos comentários qual é a frase desse livro. Qual é o Qual livro dessa dessa frase. frase? E a frase é: as estrelas que ouvem e aos sonhos que são atendidos. De qual Amor, livro? obrigado, sua maravilhosa. Beijo, Corine. Obrigado. Semana que vem estamos de volta, hein? Pós-carnaval, 7 da manhã. Você vai assistir o podcast com a gente. Beijo. Beijo.